Ontem o governo lançou uma campanha chamada Alô Presidente. Um programa que seria lançado, que foi lançado e que seria periódico, e que consiste em brasileiros telefonarem para um determinado número ali e fazerem uma pergunta para o presidente. Presidente, tem uma rodovia aqui que tá precisando ser recapeada, é uma rodovia federal, o que o senhor pode dizer para mim? Aí entra o Bolsonaro, essa rodovia acaba de receber um aporte e em breve, provavelmente no ano que vem, ela já estará pronta, papapá. É uma propaganda do governo. Uhum. E eu não vou nem entrar aqui no mérito da escolha do nome Alô Presidente, que na verdade era um programa de rádio do Hugo Chávez, lá atrás na Venezuela, porque eu tenho a impressão que é uma coincidência que o pessoal da Secom não deu um Google. Não foi atrás do currículo do nome. Mas o programa era diferente. Naquela época o Chávez sentava numa cadeira, ficava 2 horas falando todos os dias em cadeia nacional e o programa tinha esse nome. Esse que foi lançado agora do governo brasileiro é diferente. Vamos colocar o áudio aí, para que a gente entenda direitinho do que se trata? Alô, presidente. Aqui é Maria Eulina de Penaforte. Eu queria saber como é que está o projeto de transposição do Rio São Francisco aqui no Ceará. Olá, dona Maria Eulina. Aqui é o presidente Jair Bolsonaro. Que bom falar com a senhora. Dizer que nós acabamos de inaugurar mais uma etapa do Eixo Norte, essa semana aí no Ceará. Inaugurada a etapa do Eixo Norte da transposição do Rio São Francisco, que leva água aos municípios cearenses que mais sofrem com a estiagem. Águas chegam ao reservatório Jati, no Ceará. Presidente, aqui é Francisco Valmar, da cidade de Parnamirim, Rio Grande do Norte. Aqui a gente depende muito de trem urbano. Alguma notícia boa pra gente, presidente? Alô, seu Francisco Valmar, aqui é o presidente Jair Bolsonaro, o nosso ministro. Já deu para entender como é que funciona. Ok, é uma prestação de serviços, tá sendo passada ali uma informação na forma de pergunta de brasileiros. O problema é que o pessoal do governo quis dar uma caprichada no programa e colocou também a foto desses brasileiros que fazem a pergunta, a dona Maria Eulina e o seu Francisco. E aí não deu 2 horas, alguém foi lá e descobriu que essas pessoas não existem. Que as fotografias da Maria Eulina e do seu Francisco foram tiradas de um banco de imagem. A dona Eulina aparece como mulher humilde e sorridente. Então você vai lá, coloca mulher humilde e sorridente, vai aparecer um monte de mulher humilde e sorridente, eles escolheram essa para ser a dona Maria Eulina. E aí a dona Maria Eulina, a Folha encontrou a dona Maria Eulina, o nome dela é Célia. Ela não fez pergunta nenhuma, aquela voz não corresponde à imagem, e ela disse que não é nem eleitora do Bolsonaro, que se surpreendeu. Eita. Mas não tem nada de ilegal nisso. Ela emprestou a imagem dela para o banco de imagens, o governo usou daquela maneira, mas o que ficou foi um papelão de o governo estar usando pessoas que não existem para fazer perguntas para o presidente. Um troço mal feito, tosco. E aí eu chego ao ponto. A primeira-dama adota um cachorrinho. Tá, cadê o final cômico? O cachorrinho já tinha dono. Ele chamava Zeus, ô Piscite. É indicado o novo ministro da Educação. Cadê a parte cômica? O currículo dele era forjado. Tudo acaba em comédia. Tudo dá errado, tudo é mal feito, tudo é improvisado. Desde lá no começo, no desfile em carro aberto no Rolls Royce, onde pela primeira vez o presidente desfilou não só com a primeira-dama, mas também com o filho no chiqueirinho. Carluxo, com aquela cara de brabo, armado, pronto pra meter bala. Em quem? Eu quero no Bruce Willis. O que ele tava esperando ali, salvar o pai num tiroteio? Olha o nível, começou assim. Aí é indicada a secretária da Cultura. Quem é? É a Regina Duarte, é o Pum do Palhaço. É a Regina fazendo aquele discurso esquisito e depois de um mês desistindo, dizendo que vai para a Cinemateca em São Paulo, vai nada. Aí é indicado o presidente da Fundação Palmares, é um cara que acha escravidão legal. E tudo fica meio tosco, meio improvisado, meio mal feito, e as coisas não andam. E a gente perde tempo com isso. Tá começando a me lembrar aquela época do governo Fernando Collor, em que também a gente parecia que estava vivendo dentro de um filme ruim de comédia. Era a ministra da Economia dançando com o ministro da Justiça, dançando bolero. Aí depois você soube que os dois tinham um caso mesmo.
Era o ministro do Trabalho que levava o cachorro no veterinário num carro oficial, depois se defendia dizendo que cachorro também era gente. Era uma tosqueira. E aí quando você indica, Sheila, gente tosca para cargos importantes, o resultado vai ser uma tosqueira, vai ser um negócio que não funciona. Se você indica alguém, um mau engenheiro para construir uma ponte, ou a ponte vai ficar torta ou ela vai cair. E a gente está indicando pessoas ruins para cargos muito importantes. Eu não estou falando aqui especificamente dessa peça. Essa peça foi uma atrapalhada. Eu estou falando do governo como um todo. É esse tipo de coisa que vai surgir. É ministro que fala bobagem, é secretária que não dura no cargo. É uma peça de comédia ruim infinita. A gente precisa ter mais cuidado com o nível das pessoas que a gente está colocando em cargos tão importantes. O nível dos brasileiros que até os bons quadros desse governo, Tarcísio Freitas, por exemplo, ministro da Infraestrutura, um cara extremamente técnico, você entrevista o Tarcísio, você fica admirado. Ele acabou se envolvendo numa dessas. Ele era a voz daquele programa que foi lançado, sobre o qual nunca mais se falou de recuperação econômica, Plano Brasil. No Brasil. O PAC do Bolsonaro. O que desagradou Paulo Guedes, né? O próprio Paulo Guedes foi lá e criticou. Anunciou-se com muita pompa, agora vai. Um dia depois já não se falava mais no assunto. Então tudo vira uma coisa com um final cômico, com um resultado meio troncho. E o Brasil tem pressa, minha gente. A gente vai perder 8%, no mínimo, na melhor das hipóteses, da nossa economia nesse ano de 2020. A gente não pode ficar perdendo tempo com esses factoides, com essas bobagens, com essas peças de comédia. A nossa situação é seríssima. É preciso que o presidente olhe com mais cuidado o que está acontecendo e coloque esse país em melhores mãos. Porque caso contrário, a gente vai continuar rindo para não chorar.